Audiobook, Entre Amor e Acordes. Autora, Carla Santos. Paola sempre sonhou com os palcos, os aplausos e a emoção da música pulsando em suas veias. Com o apoio incondicional de seu pai, um empresário influente no meio musical, ela está determinada a conquistar seu espaço como cantora. Quando ele decide empresariar a Underground, uma jovem e promissora banda de rock, Paola vê uma chance de se aproximar ainda mais do universo que tanto ama. Mas o destino afina seus próprios acordes quando Vincenzo, o novo guitarrista da banda, entra em cena. Carismático, intenso e dono de uma presença que hipnotiza, ele não apenas transforma o som da Underground, mas também o coração de Paola. Entre ensaios, composições e turnês, nasce um sentimento que desafia sua concentração, sua disciplina e seus próprios sonhos. Agora, Paola precisa encarar o maior palco da sua vida, o da escolha entre seguir a batida da fama ou se render à melodia de um amor arrebatador. Mas será que é mesmo preciso escolher? Ou existe uma harmonia capaz de unir os dois mundos? Personagens principais: Paola Martins. Idade: 20 anos. Sonho: ser uma cantora reconhecida internacionalmente. Personalidade: determinada, sensível, perfeccionista, apaixonada pela música. Dilema: equilibrar a carreira com o amor. Protagonista: determinada, sensível e apaixonada pela música. Dividirá os vocais da Underground com Bruno. Vivenciará um amor verdadeiro com Vincenzo, mas será constantemente testada pelas manipulações escondidas de Bruno. Vincenzo Rios. Idade: 23 anos. Cargo: guitarrista da banda Underground. Personalidade: misterioso, talentoso, cativante com passado difícil. Conflito: evitar envolver-se amorosamente com alguém do círculo profissional. Guitarrista talentoso e intenso, novo na Underground. Desenvolve um amor forte e genuíno por Paola. Desconfia das atitudes de Bruno, mas não consegue provar. Seu relacionamento com Paola será o maior alvo das sabotagens do rival. Bruno Machado, antagonista. Vocalista original da banda, divide os vocais com Paola. Encantador em público, mas obsessivo e calculista nos bastidores. Faz de tudo para separar Paola de Vincenzo: mentiras, intrigas, manipulações emocionais. Deseja manter o controle sobre a banda, a carreira e Paola. Eduardo Martins, pai da Paola. Idade: 45 anos. Empresário influente e apaixonado por música. Relação: protetor, mas exigente, quer ver a filha brilhar. Ponto de virada: precisa aceitar que não controla tudo, nem o coração da filha, seu maior incentivador na carreira musical. Empresário da Underground, foi quem teve a ideia de investir na banda e integrá-la ao sonho da filha. Tem um relacionamento afetuoso, mas exigente com Paola. Confia em Bruno no início, acreditando que ele é um bom parceiro artístico para a filha. Não percebe, a princípio, a face manipuladora de Bruno, o que pode gerar tensão quando Vincenzo tentar alertá-lo. Pode ter um conflito interno quando precisar escolher entre o sucesso da banda e a felicidade da filha. Capítulo 1: O palco dos sonhos. A música corria nas veias de Paola desde a infância. Ainda pequena, ela se escondia atrás do sofá da sala para cantar com um controle remoto como microfone, sonhando com aplausos que só ela ouvia. Cresceu entre partituras, fones de ouvido e apresentações escolares. Mas agora, aos 20 anos, seu sonho ganhava contornos reais, tangíveis e assustadoramente grandes. O estúdio montado por seu pai em um dos prédios comerciais da família era mais do que uma estrutura de vidro, aço e equipamentos de última geração. Era uma promessa silenciosa de que ela podia chegar longe, muito longe. Você tem noção de quantas cantoras dariam tudo para estar onde você está, Paola? Eduardo Martins falou com a voz firme porém suave. Mas nenhuma delas tem o talento que você tem, nem o coração. Ela sorriu, ajeitando os cabelos escuros que caíam sobre os ombros. Apesar do incentivo, o nervosismo era quase palpável. E se eles não gostarem de mim? Perguntou, mordendo o lábio inferior. A banda? Eduardo franziu as sobrancelhas. Eles vão te amar. A Underground precisa de sangue novo. Você é a alma que faltava. Além disso, você não está entrando para substituir ninguém, está entrando para somar. O Bruno sabe disso. O nome do vocalista da banda ainda era estranho aos ouvidos dela. Ela ouvirá falar dele algumas vezes, o carisma, a energia no palco, a facilidade com as palavras e o público. Mas não o conhecia pessoalmente. Só sabia que ele havia resistido um pouco à ideia de dividir os vocais com alguém, mesmo quando o empresário da banda era seu próprio investidor. Paola respirou fundo. Era hoje. A Underground ensaiava em uma das salas de acústica do estúdio, com paredes forradas de espuma preta e instrumentos dispostos como em um altar para os deuses do rock.
A batida da bateria vibrava sob os pés, e a voz masculina que ecoava da sala tinha força, uma mistura entre agressividade contida e emoção crua. É ele, disse Eduardo, ao lado da filha. Bruno. Paola ficou observando pela pequena janela de vidro na porta. Bruno era alto, pele morena, cabelos castanhos emaranhados em cachos bagunçados. Seu corpo se movia com naturalidade, como se estivesse dançando com a própria música. Os olhos fechados, o microfone apertado entre os dedos. Não era bonito no sentido convencional, mas havia algo nele que chamava atenção. E aquele é o Léo na bateria. A baixista é a Carla. E aquele ali no canto, Eduardo fez uma pausa. É o novo guitarrista. Chegou faz uma semana. O nome dele é Vincenzo. Paola sentiu o coração parar por um instante. Vincenzo. Ele estava de costas, afinando a guitarra com calma, longe da movimentação do centro da sala. Usava uma camiseta preta, justa o suficiente para revelar os músculos do braço, e os cabelos escuros estavam presos em um coque despretensioso. Quando ele se virou, os olhos dos dois se encontraram por uma fração de segundo. Intensos. Escuros. Impossíveis de ignorar. Ela desviou o olhar rapidamente. Pronta para conhecer a banda? Eduardo perguntou, empurrando suavemente a porta. O ensaio parou assim que Eduardo entrou, seguido por Paola. Bruno foi o primeiro a notar. Opa, o chefão chegou, disse, sorrindo. Depois viu a garota ao lado dele. E trouxe companhia. Pessoal, essa é a Paola. Minha filha. E se tudo correr bem, a nova integrante da banda. Silêncio. Carla foi a primeira a reagir. Se aproximou de Paola com um sorriso aberto. Eu te sigo nas redes, disse. Sua voz é incrível. Obrigada, respondeu surpresa com a recepção. Léo acenou da bateria simpático. Já Bruno cruzou os braços, analisando-a com olhos quase clínicos. Então é você quem vai cantar comigo? Perguntou sem ironia, mas também sem entusiasmo. Paola sentiu. Se a banda achar que posso contribuir, sim. Bruno não respondeu de imediato. Depois estendeu a mão. Seja bem-vinda então. O toque foi firme, mas sem calor. Vincenzo, que se manteve em silêncio até então, finalmente falou. A gente pode fazer um teste? Você canta alguma coisa com a gente? A voz dele era grave, com um leve sotaque que Paola não conseguiu identificar. Talvez italiano. Ela se virou para ele, sem saber o que dizer. Mas então Eduardo interveio. Acho uma ótima ideia. Mostrem do que são capazes. Bruno pareceu hesitar, mas então assentiu. Vamos de Friday Storm? Perguntou aos outros. Léo já estava com as baquetas em posição, Carla afinou baixo rapidamente, e Vincenzo começou a dedilhar acordes suaves. Era a balada rock mais famosa da underground, e Eduardo sorriu ao reconhecer os primeiros acordes. Paola se posicionou diante do microfone. Bruno ao lado dela. A música começou. Bruno entrou primeiro com sua voz segura e hipnótica. Quando chegou a vez dela, Paola fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e cantou. A sala se transformou. Sua voz preenchia cada canto do estúdio, doce, forte e melódica, mas com uma entrega emocional que fazia cada palavra parecer uma confissão. Bruno lançou-lhe um olhar de surpresa no meio da performance, mas ela não percebeu. Vincenzo, por outro lado, não tirou os olhos dela. Quando a música terminou, ninguém falou por um instante. Foi Carla quem quebrou o silêncio, batendo palmas devagar. Caramba! Que voz! Bruno forçou um sorriso. Realmente surpreendente. Paola percebeu a hesitação, mas preferiu não comentar. Vincenzo se aproximou. Eu nunca ouvi alguém cantar assim ao vivo. Foi impressionante. O olhar dele era intenso, sem esconder o que pensava. Paola sorriu tímida. Obrigada. Você toca muito bem também. E ali, naquele breve momento em que os olhos de ambos se encontraram de novo, algo aconteceu. Uma faísca silenciosa, algo que nenhum dos dois sabia nomear, mas que já existia. Uma promessa, talvez. Ou um aviso. Bruno os observava em silêncio, o maxilar cerrado. No fim do dia, enquanto guardavam os instrumentos, Bruno se aproximou de Eduardo. Você tem certeza que isso é uma boa ideia? Perguntou baixo. Misturar sua filha com a banda? Comigo? Eduardo franziu o senho. Por quê? Ela é talentosa. E você mesmo viu isso. Sim, claro. Mas, não sei se ela está pronta para esse mundo. E se ela se apaixonar por alguém aqui dentro? Vai lidar bem com isso? Eduardo sorriu. Paola tem cabeça firme. E eu confio em vocês. Bruno não respondeu. Só observou Paola rindo de alguma coisa que Vincenzo havia dito. Ela parecia feliz, natural, parte daquele universo. E isso o incomodava mais do que queria admitir.